Você já parou para pensar em como as dívidas podem afetar muito mais do que o seu bolso? Elas podem tirar o seu sono, roubar seus sonhos e até influenciar a sua saúde, seus relacionamentos e o futuro da sua família. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que atinge milhões de lares, que toca diretamente a vida de pessoas reais e que, quando compreendido com clareza, pode ser superado com estratégia e atitude. Olá, eu sou a Luca e o meu propósito aqui é te ajudar a entender de vez qual é a verdade sobre as dívidas, como elas impactam o seu bem-estar e os sonhos da sua família e como você pode virar esse jogo a partir de agora. Eu estou aqui para trazer informações reais com uma linguagem simples e com exemplos que você vai reconhecer no seu dia a dia, porque lidar com dinheiro não precisa ser um bicho de 7 cabeças, mas precisa ser feito com responsabilidade, consciência e um plano claro. Quando falamos de dívidas, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é aquela fatura enorme do cartão, ou um número vermelho piscando no banco, ou ainda aquela sensação de desespero no fim do mês. Mas as dívidas vão muito além disso. Elas têm um impacto profundo no seu bem-estar emocional e físico. Pense na última vez que você recebeu uma mensagem do banco ou um lembrete de pagamento no celular. Talvez você tenha sentido aquele aperto no peito, a cabeça começou a doer, ou você simplesmente evitou abrir a mensagem porque já sabia o que vinha pela frente. Essa resposta não é exagero, é uma reação real do seu corpo ao estresse financeiro. E o mais preocupante é que, quando isso vira rotina, o estresse se instala, e isso pode desencadear ansiedade, insônia, tensão constante e até problemas de saúde mais sérios ao longo do tempo. E não é só isso. As dívidas podem afetar a forma como você se relaciona com as pessoas que você ama. Quantas vezes você já ouviu ou viveu discussões em casa por causa de contas atrasadas? Quantas vezes você evitou conversar sobre dinheiro com seu cônjuge, ou ficou calado sobre os desafios financeiros porque tinha medo de criar um clima ruim? Isso não acontece por falta de amor ou de cuidado, acontece porque a pressão financeira coloca uma carga enorme sobre a rotina da família, fazendo com que as preocupações dominem momentos que deveriam ser de conexão, descanso e alegria. Muita gente pensa que dívida é apenas um número na tela do banco. Mas a verdade é que dívida é uma escolha feita no passado que está influenciando o seu presente. E enquanto essa escolha não for enfrentada com responsabilidade e estratégia, ela continua te puxando para trás, criando uma sensação de que você está sempre correndo, mas nunca chegando em lugar nenhum. E isso mina os seus sonhos. Sonhos simples, como ter uma viagem em família, poder trocar o carro sem apertos, ou garantir um futuro mais tranquilo para os seus filhos. Sonhos maiores, como começar um negócio, comprar uma casa ou simplesmente viver sem aquele peso constante no peito. Tudo isso fica mais difícil quando a sombra das dívidas está sempre presente. Mas vamos ser realistas por um momento, as dívidas não surgem do nada. Elas aparecem por uma série de fatores: falta de planejamento, imprevistos, gastos maiores do que a renda, juros altos, crédito fácil demais e, muitas vezes, escolhas feitas sem reflexão por causa de um hábito consumista que nos cerca. Atualmente, o Brasil vive um cenário onde muitas famílias estão endividadas. Relatórios de instituições sérias mostram que a inadimplência aumentou nos últimos anos, impulsionada pela inflação, pelos juros altos e por uma economia ainda em recuperação. Isso significa que milhões de pessoas estão lidando com o mesmo desafio que você, e que superar essa situação é uma necessidade real, e não um simples desejo abstrato. Mas aqui vai uma boa notícia: reconhecer o impacto das dívidas é o primeiro passo para superá-las. Quando você entende que elas não afetam apenas o seu bolso, mas também a sua saúde, a sua tranquilidade e os sonhos da sua família, você começa a olhar para a situação com outra perspectiva, não como uma punição, mas como um desafio possível de ser enfrentado. E, acredite, você pode transformar isso. Começando com pequenos passos, com atitudes simples que, ao longo do tempo, constroem uma mudança consistente. Comece entendendo exatamente qual é a sua situação. Liste todas as suas dívidas, as altas, as baixas, as que você nunca lembra de pagar, as que estão no esquecimento. Coloque tudo no papel. Pode parecer simples, mas esse é um gesto poderoso. Quando você tira algo da sua cabeça e coloca no papel, você começa a ganhar clareza. E a clareza é o primeiro passo para o controle. Quando você sabe para onde o dinheiro está indo, você pode começar a decidir conscientemente o que é essencial e o que não é. O próximo passo é olhar para os juros. Entender que juros são o que tornam as dívidas tão pesadas. Quando você paga só o mínimo da fatura, por exemplo,
você está pagando juros e mais juros, o que faz a dívida crescer enquanto você sente que está pagando, mas na verdade está apenas alimentando um ciclo. E esse ciclo é o que prende muitas famílias, porque quanto mais tempo você leva para pagar uma dívida, mais ela te custa no final. Quando você entende essa mecânica, você passa a agir de forma diferente. Você prioriza, você negocia, você busca alternativas para reduzir juros e ganhar espaço no orçamento. Mas não para por aí. A questão dos hábitos financeiros é essencial. Muitas vezes, nós gastamos sem pensar porque não fomos ensinados a planejar. Não aprendemos isso na escola, nem em casa, muitas vezes. E aí, quando acontece um evento inesperado, a tendência é recorrer ao crédito, ao cartão, ao financiamento. E isso cria um ciclo que fica difícil de quebrar. A boa notícia é que hábitos podem ser mudados. Eles não mudam de um dia para o outro, mas mudam com repetição, com disciplina e com consciência. E quando você começa a olhar para suas escolhas financeiras com mais intenção, você começa a acumular pequenas vitórias que se transformam em resultados reais. E é por isso que é tão importante falar sobre como as dívidas impactam não só o presente, mas também os sonhos da sua família. Porque quando você começa a planejar, a controlar os gastos, a negociar juros e a organizar as suas finanças, você não está apenas pagando dívidas, você está abrindo espaço para seus sonhos. Está criando oportunidades para aquilo que realmente importa: estabilidade, segurança, experiências em família, educação, saúde. Você está criando um ambiente onde os seus filhos podem crescer vendo um exemplo de determinação, de planejamento e de conquista. E é isso que faz toda a diferença no longo prazo: olhar para além do problema imediato e começar a construir um caminho. Porque sim, as dívidas impactam seu bem-estar, sua saúde emocional, seus relacionamentos e seus sonhos. Mas também existem caminhos para superá-las. Caminhos baseados em clareza, estratégia, hábito e ação. Caminhos que transformam o peso das dívidas em aprendizado, e esse aprendizado em liberdade. E quando você caminha nessa direção, você começa a perceber que cada pequena ação conta. Cada escolha consciente, cada pagamento feito com estratégia, cada gasto evitado com propósito, tudo isso se soma e gera resultados. E quando esses resultados começam a aparecer, você começa a respirar de forma diferente, com menos medo e mais esperança. E agora eu quero te perguntar: você gostou deste vídeo? Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar o impacto das dívidas na sua vida e na vida da sua família, então compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Partiu Sem Dívidas para acompanhar mais conteúdos como esse, com dicas práticas, linguagem simples e uma abordagem que te ajuda de verdade a transformar sua vida financeira. Obrigada por estar aqui comigo até agora, e nos vemos no próximo vídeo. Partiu Sem Dívidas, porque liberdade começa com um passo.